Só a frase que a Líbina acabou de falar. Tem coisas que minha mãe só vai saber agora, que eu estou contando aqui ao vivo no Fala Espírito Santo. Minha irmã também, que está ali. A sua irmã também, que está aqui nos bastidores. O que a gente quer falar é o seguinte: atenção, famílias, pais, mães, avós. A gente precisa abrir os olhos. Agora, doutor, como conseguir criar esse diálogo com os filhos sobre esse assunto, para que depois, lá na frente, a gente fique assim, com a cara no chão de ouvir isso dos nossos filhos. Só que é o que eu falei da outra vez. Os meus pais, eles não estavam preparados para isso. É o que eu estava falando para ele. Os meus pais são de Minas Gerais, não tem contato com... Nossa, meu pai, ele odeia droga. Mas não tinha aquele contato com a droga, não conhecia ninguém que usava droga, nunca teve no mundo da droga, nunca tinha entrado numa delegacia. Então, eles não tinham como me vigiar nesse tanto, nem saber o que estava acontecendo comigo, porque eles não tinham esse conhecimento. Se você tivesse com um cigarro de maconha em cima da mesa, eles não saberiam? Eles saberiam. Eles saberiam, mas, tipo, se eu chegasse em casa doidona, eles não iam perceber. Ninguém ia perceber. Driblar. Você conseguia? Conseguia. Hoje, porque aconteceu comigo, eu fico de olho nos meus filhos. Eles chegam, eu já fico olhando, já fico pertinho assim para sentir um cheiro, já converso. Só que a minha conversa com eles hoje é totalmente aberta, porque eu vivi aquilo. Mas vamos lá. E os pais que não tiveram essa vivência, doutor? Pois é, os dados, e como nós já falamos aqui também, assim, a questão da influência, né? Os pais têm que entenderem que álcool e cigarro são drogas. Então, ela começou com 8 anos. Álcool é droga, né? Seus pais não estavam preparados, não tinha essa orientação. Isso que a gente quer passar para quem está nos assistindo. Conversar com os filhos a respeito de colocar os limites, né? Quem pode fumar e beber? Só após os 18 maior de idade, né? 18 anos de idade, aí o sujeito já é mais livre e pode fazer essa escolha. Então, os pais têm que adotar certos limites e regras, certo? Nós estamos num momento assim, não, mas aí você não pode fazer isso e tal. Conversa abertamente, mostra, igual ela falou, mas assim, coloca limite, porque, vamos supor, horário para chegar em casa, as festinhas que ele vai frequentar, com quem ele vai andar, com quem ele anda. Essas são regras gerais de boa educação. Isso não é questão de repressão, é uma questão de educação. Quem ama, cuida, né? Tem essa frase, ditado, né? Esse ditado. Quem ama, cuida. Então, os pais têm que ter essa atenção com os filhos, interessar pela vida dos filhos, participar da vida dos filhos em todos os momentos, da educação desse filho, inclusive qual o lugar que ele vai estudar, qual o colégio. Isso tudo, ser pai, né? Ser pai, mãe, isso não é só questão, nasceu lá e, gente, deixa criar, né? Crescer espontaneamente. Não, a pessoa ela tem que realmente programar que ela vai ser pai ou mãe, né? Pai e mãe, e que vai cuidar desse ser e passando para ele sempre as melhores reverências, e começa por ele, porque se ele dá mau exemplo, a criança aprende. A criança aprende, quem tem criança sabe, a criança ela copia os comportamentos dos pais, tudo. Então, os pais têm que dar bons exemplos, já dentro de casa. A minha filha já quer colocar o salto alto. Exatamente. Porque eu chego do trabalho com salto alto e assim é. Deixa eu voltar a falar com o Renato, que ele participa com a gente por ligação de vídeo. Como que é hoje, Renato, né, a criação dos seus filhos depois de tudo isso que você passou? Olha, na verdade, tudo que eu passei me dá uma condição hoje de... Eu costumo brincar com meus amigos de super pai, né? Eu me tornei um pai muito enjoado. E aí, assim, a minha mãe... Ela teve na minha casa um tempo desse, e aí ela olhou pra mim e falou assim: nossa, meu filho, seu menino é bobo, né? Meu filho tava com 10 anos. E ela falou comigo: seu menino é bobo, né? Ele não... Tem uma ponte aqui perto da minha casa e ela falou assim: ele não passa da ponte. Eu falei com ela, pois é, mãe, mas ele não passa da ponte porque tem regras, tem limite. E ele sabe que se ele atravessar da ponte, ele tá fora do limite dele, né? Eu procurei ajuda psicológica para poder me ajudar
a lidar com o meu filho mais velho, né? Porque quando ele nasceu, eu estava preso, eu ainda estava no uso de droga na infância dele, nessa primeira infância dele, e eu nunca escondi isso dele. Esse assunto lá em casa é um assunto muito aberto sobre o meu passado com os meus filhos, e isso dá uma maturidade muito grande para lidar com eles, né? Eu acredito que meus filhos hoje eles estão sendo preparados para vivenciar lá fora, né? Porque todos os locais que você for hoje tem droga, né? Todas as cidades têm. Não existe nem cidades no interior que não tem mais. Então, assim, é muito fácil lidar com isso lá em casa por causa da minha experiência. Minha própria experiência de vida. E na minha família eu não fui o único que tive problema com droga, né? Eu venho de uma família nós somos assim, 5 irmãos homens, e os outros 2, que é um mais velho e um mais novo do que eu, também teve esse problema. Então é um assunto tratado de forma muito natural dentro da minha casa, porque nós temos vários exemplos. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Tá aí um assim, grande exemplo, né, de que é possível dar a volta por cima. Não é fácil, que a gente sabe, a Líbina já até falou aqui isso também pra gente, mas que é totalmente possível. Renato, obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento e incentivando, né, as famílias que estão enfrentando esse drama, essa tristeza, a mostrar que realmente existe uma luz no fim do túnel. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? E é possível sim. É possível sair de uma situação de rua e se tornar um cidadão de bem, uma pessoa íntegra, né, na sociedade. Basta a gente fazer um esforço. É isso aí. Obrigada, viu, Líbina? E você? Conta pro pessoal como é que você deu a volta por cima. Roberta, depois que eu fui para Rondônia, fui para longe, né? Longe da minha família. E eu vou falar uma coisa aqui, que às vezes os adolescentes, eles acham que os pais, eles pegam muito no pé. Eles são muito chatos. Ah, meu pai não deixa eu fazer isso. Eu sou doida para sair de casa. Ah, eu sou doida para ficar maior e sair de casa. Eu chorei querendo voltar para casa. Querendo a minha mãe, querendo meu pai. Porque eu estava num lugar que eu não conhecia ninguém, com uma pessoa que não era da minha família, com uma família que não era minha e que me maltratava ainda. Muitas vezes eu via assim, a morte passando. Eu falava assim, hoje eu vou morrer. E graças a Deus eu consegui um dia, um start na minha mente. Eu falei, eu não quero essa vida para mim. Eu quero ser uma mulher de sucesso. Eu sempre quis ser uma mulher de sucesso. Eu quero ser uma mulher de sucesso, eu quero terminar meus estudos, eu quero fazer uma faculdade, eu quero vencer e eu não quero essa vida para mim. Eu quero outra vida. Eu não nasci para isso. Eu tinha 17 anos. Aos 17 anos você quis mudar de vida? Aos 17 anos eu falei, eu não quero isso para mim. Eu quero outra vida, eu quero outra pessoa, eu não mereço essa vida aqui. E lutei para que eu pudesse ter outra vida, mas não foi fácil. Eu ainda fiquei naquela vida de violência doméstica, ainda fiquei mais 4 anos. E aí a gente se separou, né? Eu tive mais um filho, a gente se separou e aí eu dei uma viravolta, porque eu falei, eu e os meus filhos. Eu vou ter que colocar pessoas na sociedade, homens de bem. Nossa, o que o doutor falou aqui, gente, não é só você ter um filho. Eu tive um filho com 15 anos, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Queremos depois, mais uma vez, sua participação aqui no programa sobre esse assunto, tá? Porque a gente sabe também que esse é um assunto muito importante para debater em casa. Líbina, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Fica aqui nos bastidores que eu quero te dar depois um abraço bem gostoso. Tá bom, Doutor Valdir, eu não tenho nem palavras para agradecer a sua presença aqui no programa pela primeira vez comigo. Já deve ter vindo muitas outras vezes aqui na TV Vitória, mas é uma honra recebê-lo, tá? Agradeço muito, inclusive muito bacana os depoimentos aqui da Líbina, do Renato. Muito bom mesmo, assim, é o contexto real. O que eles falaram aqui, de fato, é o que acontece no mundo da dependência química. Então, quem está nos assistindo pode acreditar, né? Essas pessoas conseguiram dar a volta por cima e hoje, né, elas têm família, têm filhos e têm uma outra vida. E parar de usar drogas é mudar o estilo de vida. A pessoa tem que entender que ela tem que sair desse mundo, né? O mundo que você conseguiu sair desse mundo e vir para o mundo que é mais satisfatório para ela.
A gente Ok? sabe que não é fácil, mas busque ajuda. É muito importante, peça ajuda. Obrigada, viu, gente, pela participação nada. de vocês. Fica aqui que eu quero te dar um abraço. Hein? Tá bom, fico. E olha só.